qual é o conteúdo do discipulado de Jesus? Quando a gente vai para uma escola, quando nós vamos para uma faculdade, nós temos no início das aulas uma ementa, ou seja, uma descrição dos conteúdos daquela matéria, daquela disciplina que nós vamos estudar ao longo do semestre. Nós queremos aplicar a mesma lógica e a mesma pergunta para o discipulado de Cristo, já que envolve a relação de mestre e discípulo, mestre e aprendiz. Nós devemos fazer a pergunta: em que consiste então esse aprendizado de Jesus? A resposta é muito simples. Na verdade, Jesus é o próprio conteúdo do discipulado. Jesus não escreveu o livro, ele não nos dá apostilas de discipulado, ele não promete um diploma quando nós terminarmos o discipulado, e o motivo é muito simples. Primeiro, discipulado é caminhar com Jesus, em Jesus e em direção a Jesus. Isso significa que o discipulado não tem fim, ele vai até o fim da nossa vida, na verdade. Para sempre estaremos em aprendizagem com Jesus, com o nosso Mestre. Em segundo lugar, porque esse discipulado não consiste em palavras, em ensino formal, exatamente como nós pensamos o ensino. É lógico que existem coisas que precisamos aprender teoricamente, isso a partir da leitura das Escrituras, do estudo da Palavra de Deus e etc. No entanto, o discipulado é isso e muito mais do que isso. O discipulado é todo esse conteúdo que a gente aprende sobre Jesus nos evangelhos, nas cartas e em toda a Escritura, aplicados a uma vida concreta, aplicados à vida real, aplicados às circunstâncias da nossa vida. Por exemplo, como nós temos conversado, a decisão de seguir a Jesus deve determinar todas as demais decisões que nós vamos tomar ao longo de toda a nossa vida. E no Evangelho de Mateus, capítulo 11, nos versículos 28 até 30, nós lemos assim: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Interessante que Jesus não nos convida para aprendermos coisas que ele diz, não nos diz para aprendermos com os livros que ele escreve ou com as aulas que ele dá. Ele aponta para si: aprendam de mim. E ele mostra para os discípulos as virtudes dele, quem ele é como pessoa, manso e humilde de coração. Essa mansidão e a humildade de coração de Jesus nós observamos de forma clara na relação de Jesus com o seu Pai. Ele é alguém manso e humilde de coração porque está em total submissão e relação de obediência para com o seu Pai Celestial. Ele reconhece que o seu chamado, seu ministério e o seu convite ao discipulado não apontam para ele mesmo, mas apontam para o Pai. Jesus nos chama para aprender dele, portanto, na medida em que ele está debaixo da obediência ao seu Pai. E é essa obediência que consiste a chave do discipulado de Jesus Cristo. Andar com Jesus, andar em Jesus e andar em direção a Jesus, o caminho, a verdade e a vida, consiste em obedecer às suas palavras acima de qualquer outra coisa. Consiste em colocarmos a vontade de Deus e o chamado do Senhor em primeiro lugar, ao invés de obedecermos e vivermos de acordo com a nossa própria vontade. É por isso mesmo que em Lucas capítulo 6, versículo 46, nós lemos uma palavra muito dura de Jesus e necessária, porque essa palavra nos coloca em reflexão e em estado de alerta. Ele diz assim: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Em que consiste podermos dizer que Jesus é o nosso Senhor? Não podemos, em nenhuma hipótese, chamar Jesus de Senhor se não o obedecermos. Aquele que tem Jesus como seu Senhor é, inevitavelmente, aquele que obedece a Jesus. O que isso significa? Que mais do que ouvir as nossas palavras, Jesus está olhando para a postura do nosso coração. Jesus está olhando para a forma como nós temos obedecido à sua vontade no nosso viver diário, dentro do nosso coração, nos nossos desejos, nos nossos sonhos, na forma como nós reagimos nesse mundo.
É aí que está a atenção de Jesus sobre nós. Ele não está tão preocupado nas coisas que nós temos a confessar com a nossa boca, como, por exemplo, Senhor e Senhor. Mas a sua atenção está em observar a forma como nós temos vivido. E a obediência não acontece nas palavras. A obediência acontece na forma como nós vivemos, na forma como nós reagimos e aplicamos tudo o que aprendemos com Jesus em nosso viver obediente e diário. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima conversa.